Olá! Nessa aula a gente vai falar sobre a agilidade. Nós vamos conhecer o conceito de agilidade e vamos focar principalmente na parte da prescrição do treinamento de agilidade para os diferentes níveis de capacidade funcional do idoso. Então a gente vai observar exercícios que podem ser realizados com os idosos frágeis, com os idosos independentes, aqueles que são ativos e os atletas. Para a gente iniciar, a agilidade ela é uma capacidade física e é a capacidade da gente conseguir se locomover o mais rápido possível, com precisão, em diferentes direções e alterando de certa forma o nosso centro de gravidade. Então a capacidade que você tem de levantar, você está sentado numa cadeira, levantar e ali buscar um copo, voltar e desviar de, por exemplo, os possíveis obstáculos que tenha no decorrer da sua casa, uma mesinha, um sofá, enfim, é agilidade. Então você consegue se deslocar rapidamente, desviando desses obstáculos, deslocando de certa forma então o seu centro de gravidade, mas conseguindo fazer esse movimento, executar essa atividade de forma eficiente, sem perder o equilíbrio, sem sofrer quedas. Então isso vem a ser a agilidade. A agilidade, como a gente já definiu, então a gente já consegue observar que é uma capacidade física que a gente utiliza muito nas nossas atividades da vida diária. Então ela é utilizada para tarefas, principalmente que necessitam de velocidade, mudança de direção, como por exemplo se deslocar rapidamente dentro de casa ou desviar inclusive de um obstáculo na rua. A melhora da capacidade de agilidade auxilia o idoso a ter mais condições de reagir de maneira eficiente aos imprevistos que exigem movimentos bruscos e rápidos e dessa forma evitar quedas. Então, o principal objetivo que a gente tem da prescrição do treinamento de agilidade é proporcionar para que esse idoso consiga realizar atividades que ele tem que se movimentar rápido e deslocar de possíveis objetos, de atividades que ele realiza no dia a dia. Então, pensando no treinamento, é transpor essa capacidade para as atividades da vida diária. A agilidade, ela é um componente que está relacionado com habilidades do idoso, como, por exemplo, andar, desviar de pessoas ou obstáculos, carregar algum objeto e se locomover de um lugar para o outro rapidamente. Ela é influenciada principalmente pela força, pela velocidade, flexibilidade e também pela coordenação motora. O treinamento de agilidade, ele pode ser realizado de forma isolada, eu vou fazer somente um treinamento de agilidade, ou eu posso associar ele com outras capacidades físicas, tornando ele, por exemplo, uma dupla tarefa e também com o tempo de reação. A gente pode utilizar diversas ferramentas para trabalhar a agilidade. As mais comuns é a gente utilizar possíveis obstáculos que o idoso tem que transpor entre eles para conseguir finalizar essa atividade. A gente vai iniciar agora para a parte de prescrição. Se você lembrar daquele modelinho que a gente colocou, qual capacidade física é essencial para cada um dos indivíduos, com base na sua capacidade física e funcional, a agilidade, pensando no idoso frágil, não é uma atividade que ela deve ser priorizada. Mas por que o idoso frágil ele não precisa? Não, na verdade é porque o risco do idoso frágil realizar uma tarefa de agilidade e ter uma incidência de queda é muito grande. Porque o problema dele é que não é que ele simplesmente não é ágil, ele tem todos os outros comprometimentos que a gente já mencionou. Eu posso trabalhar a agilidade? Posso e devo, só que ela não é uma capacidade que tem que ser priorizada. Mas nós trouxemos uma proposta de exercício de agilidade para você. Então a gente vai utilizar aquela famosa escada de agilidade, vamos colocar ela no chão, numa base estável e vamos simplesmente pedir para o idoso se deslocar, colocando um pé em cada um dos degraus até finalizar. Vai pedir para ele tentar fazer o mais rápido possível. Então, lembrando que a agilidade, ela é a capacidade de realizar o movimento o mais rápido possível, desviando de possíveis obstáculos. Então, o obstáculo que a gente vai ter vai ser a linha que divide um degrau do outro e ele vai precisar fazer a tarefa o mais rápido possível. É importante que essa escada esteja bem fixa no chão para evitar possíveis quedas.
Uma alternativa que você pode fazer, você pode utilizar um giz e desenhar se o local onde você vai fazer a atividade possibilitar isso. Então, você fazer fazer um desenho de agilidade no próprio chão. E dependendo de onde você vai fazer, a gente tem os pisos, né? E às vezes o piso mesmo já possibilita você direcionar para o idoso. Você pode utilizar uma fita adesiva, como uma fita crepe, para poder fazer, que daí vai estar bem fixo. A ideia é sempre você pensar que o treinamento de agilidade, principalmente para o indivíduo idoso, ele precisa ser feito da forma mais segura possível. Então, observe isso na hora que você for fazer a prescrição do treinamento. Nesse primeiro exercício de agilidade, nós vamos orientar para que o idoso, que é o idoso frágil, se transponha por cima da escada de agilidade o mais rápido possível. O nosso objetivo é que ele faça essa atividade rápido, mas que ele execute ela de forma eficiente. Então é importante você salientar para o idoso não pisar sobre as linhas da escada de agilidade, tentar fazer de uma forma segura, mas que seja um movimento mais rápido. Vamos observar a execução. Perfeito. Vocês observaram que é uma atividade bem tranquila para o idoso conseguir realizar, né? A ideia é que ele faça o mais rápido possível, levando em consideração o tempo de execução. Se você deixar 30 segundos para ele fazer um movimento, lembrar do tempo de descanso também. E essa é uma atividade, então, específica para o idoso frágil. Nossa próxima atividade vai ser para o idoso fisicamente independente. E daí o segundo exemplo que eu trouxe, também pensando no idoso frágil, então a gente vai colocar alguns cones, eles todos em fileira, e nós vamos pedir para o idoso se deslocar o mais rápido possível, desviando dos obstáculos. Pode ser que para o idoso frágil você precisa afastar um pouco mais os cones, não deixar eles tão junto. Quanto mais próximos os cones estiver, mais difícil e mais domínio sobre o movimento o idoso vai ter que ter para conseguir transpor os obstáculos. Se você deixa um espaço mais afastado entre os cones, facilita para que o idoso consiga se locomover. Mas lembre, gente, é importante prezar sempre para a segurança do idoso frágil. Essa atividade de agilidade que nós vamos estar realizando agora, ela pode ser desenvolvida tanto para o idoso frágil, para o idoso independente também. Como nós comentamos, é importante você observar a distância entre os cones e o objetivo é o idoso transpor entre os cones, vai fazer como se fosse um número 8, tentar fazer o mais rápido possível. Você pode colocar um número maior de cone aqui, nessa atividade separei 3, até para ficar mais fácil a visualização, mas o objetivo mantém o mesmo. O idoso tem que atravessar, dar a volta nesses cones o mais rápido possível. Vamos observar a execução do movimento. Mais uma vez. Retorna. Perfeito. O idoso que nós estamos utilizando aqui para fazer é um idoso independente, então vocês observaram que ele consegue trotar, consegue fazer a execução. Se fosse um idoso frágil, ia precisar fazer de forma mais caminhando, né? Mas o objetivo é fazer uma caminhada que seja rápida, para que realmente trabalhe esse aspecto da agilidade. Vamos lá para o idoso independente, então. O idoso independente já é uma capacidade que a gente deve priorizar, sim. E a gente colocou, utilizando ainda a escada de agilidade, para ele transpor essa escada, posicionando os dois pés em todos os espaços, porém, sempre alternando o pé que inicia o deslocamento. Então, lá no desenho inicial aqui, ele está com os dois pés fora da escada de agilidade. Iniciou com o pé direito, juntou o pé esquerdo no mesmo degrau. Agora ele inicia com o pé esquerdo e junta, ó, aqui no C, o pé direito no mesmo degrau. E assim sucessivamente. Só que o idoso precisa fazer essa tarefa o mais rápido possível, não tocando nas divisórias, né, na linha que separa o degrau. Fique atento, próximo do idoso, se caso ele precisar de um possível apoio seu, então observe. Não é porque o idoso não é frágil que ele não necessita de suporte. A gente precisa ficar bem atento em relação a isso, para que o idoso consiga realizar a tarefa de forma segura.
Nossa próxima atividade, então, será o treinamento de agilidade para o idoso fisicamente independente. Nessa tarefa, nós vamos utilizar novamente a escada de agilidade. Eu vou pedir para o idoso transpor sobre a escada de agilidade, alternando os pés. Então, ele inicia com o pé direito, une os dois pés no degrau e depois faz o mesmo movimento com o pé esquerdo e assim sucessivamente. Vamos observar a execução da atividade. Tenta fazer o mais rápido possível. Isso. Girou e retornou. Como nós podemos observar, é uma tarefa que exige um pouquinho mais do idoso, por isso que ela é destinada para o idoso fisicamente independente. Então, não se esqueça, observe a classificação, do índice de capacidade funcional do idoso para que você possa prescrever uma atividade que seja fácil para o idoso, que ele consiga, na verdade, realizar de forma eficiente, mas que promova um certo desafio para que trabalhe também a habilidade que aquela atividade física propôs. Agora, eu separei uma atividade que pode ser utilizada tanto pelo idoso ativo quanto pelo idoso atleta. Então, essa atividade também vai utilizar a escada de agilidade e nós vamos pedir para o idoso transpor a escada com movimentos em diagonal, sempre se deslocando com os pés para o lado de fora de um espaço, para dentro do mesmo e para o lado oposto, retornando a escada de agilidade no espaço da frente. Então, vamos iniciar lá no primeiro momento. O idoso, no primeiro desenho, ele está com os dois pés fora da escada de agilidade. Aí, ele colocou o pé esquerdo do lado de fora do primeiro degrau e juntou o pé direito junto. Agora, volta para o meio com o pé esquerdo e traz o pé direito junto, lá no desenho C. Então, lá no D, os dois pés já estão juntos. No E, o idoso colocou o pé direito para fora e lá no F, os dois pés para fora. E daí, no último desenho, colocou o pé esquerdo para dentro e vai trazer o pé direito para dentro novamente. Lembrando que ele precisa fazer essa atividade o mais rápido possível. Percebeu que o idoso está tendo um pouco de dificuldade, que ele está perdendo o equilíbrio? Volte, retorne para uma atividade mais tranquila, mas que seja desafiadora para esse idoso também. Para o nosso próximo exercício de agilidade, a gente vai utilizar a famosa escada de agilidade. Eu vou pedir para o idoso se deslocar o mais rápido possível. E como que ele vai fazer esse movimento? Ele vai utilizar aquele nosso exemplo. Então, ele vai colocar os dois pés dentro da escada de agilidade e vai transpor com os dois pés para o lado direito e depois para o lado do esquerdo até realizar o movimento finalizando a escada. Vamos observar como que vai ser? Finalizando, então, a gente pede para o idoso retornar o início da escada e fazer novamente, monitorando sempre. Lembrando que se for um idoso dependente, um idoso frágil, é importante que o profissional de educação física esteja ao lado dele, monitorando, dando aquele suporte por conta do deslocamento. É importante vocês lembrarem sempre que a seleção tanto dos materiais quanto dos exercícios que serão trabalhados deve depender do nível da capacidade física funcional do idoso. Esse é o maior desafio entre nós, enquanto profissionais de educação física, de conseguir fazer com que o idoso consiga realizar a tarefa. Às vezes a gente assiste um vídeo e naquele vídeo lá, nossa, um exercício totalmente diferente que eu não vou conseguir colocar no meu idoso não vai conseguir realizar. Tá, então vamos analisar essa tarefa e vamos pensar na possibilidade de facilitar ela e se for muito simples para o idoso que eu atuo, como que eu posso fazer ela se tornar uma tarefa um pouco mais complexa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando também e vamos conhecer as outras capacidades físicas do Neuro 1. Até a próxima aula.